Oi, turma, do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 13. Afinal, Maria Madalena foi ou não foi esposa de Jesus? Eu, Patrícia, já digo para vocês que para mim pouco importa, mas vamos ver aí o que ele tem para dizer. Não faz diferença nenhuma se ela foi ou não foi. Para mim o que importa é o que ela tinha para dizer sobre as coisas que ela aprendeu. É isso que eu busco. O evangelho dela eu achei que fosse baseado nisso. E até agora eu não cheguei lá, mas vamos lá. Pelo que já foi dito, ao analisar o evangelho gnóstico de Filipe, parece que há uma tendência de se responder sim à pergunta acima. Então, lá no evangelho de Filipe, ele diz que Maria de Madalena era esposa de Jesus. Para os cátaros, Maria Madalena tinha sido esposa de Jesus sem qualquer dúvida. Para os cátaros também. Para a igreja, nem pensar. Alega. Eu não vou saber falar isso aqui. Eu não sei se é Frei. Tá FR, gente. Se fosse PR era padre, né? Mas FR franciscano, Frei, alguma coisa assim. John Walk, porque tá falando da igreja católica, né? Alega, deve ser o Frei ou franciscano, John Walk, né? Não explica. Que a igreja existe há muito tempo e parece que muitas ideias e teorias e especulações vêm e vão. Mas a teoria que Jesus era casado não possui nenhuma base sólida. Para o historiador James D. Tabor, a igreja não aceita que Jesus tenha sido casado e tenha tido filhos. Dogmamente, isto é uma heresia. Para a igreja, isso seria uma heresia. Embora nenhum dos 4 evangelhos tenha afirmado que Jesus era casado, eles indicam que Maria Madalena tinha uma relação especial com Jesus. Então, essa relação especial com Jesus que eu fico procurando, não por a relação, mas o que ela aprendeu com Jesus. Oh, meu Deus do céu, tá tão difícil chegar lá. O seu papel no cristianismo começa pelo Evangelho de Marcos, quando ela aparece na crucificação. Não obstante, eu tenho que anotar, gente. Você sabe que eu me perco depois, né? Não obstante, esse tema fervilha na cabeça de pessoas, tendo em conta ter sido Maria Madalena a mulher mais conhecida entre as seguidoras de Jesus. As especulações se escancaram. Tanto é verdade que, diante de várias mulheres anônimas, quando são citadas nos evangelhos, vem alguém e diz: Ah, deve ser Maria Madalena. O curioso é que nas milhares de páginas escritas pelos primeiros cristãos não aparece uma só referência que afirme que Maria Madalena era casada com Jesus. Você pode vasculhar os evangelhos canônicos, as cartas de Paulo, os evangelhos gnósticos e nada. Todas as provas apontam em outra direção, na que de Jesus nunca se casou, que é o que eu acredito também. Ele não tinha necessidade de casar. Ele era um espírito quase perfeito.
um espírito quase perfeito, ele não liga para isso. Ele é que nem aquela passagem que ele falava. A Maria, mãe dele, bateu na porta de uma reunião que ele estava, e aí uma pessoa falou para ele assim: Jesus, sua mãe está aí na porta. E aí ele fala: mas quem é minha mãe? Não foi em termos de orgulho desfazer de Maria, mas ele estava querendo dizer o quê? Que a mãe, o irmão, a família dele era universal, era todo mundo. Então, partindo desse princípio, seria incoerente essa fala dele. Não precisa nem ser nenhum expert para saber que Jesus não era casado. Eu, pelo menos, eu não acredito que foi casado. Porque o casado vai viver uma vida de pai, de marido, vai ter a parte sexual, vai se interter com as coisas da carne. Ele era espírito quase puro, é o mais puro que passou por aqui. Ele não ia ficar se entretendo com essas coisas da carne, isso aí é para quem tem que pagar as suas expiações, as suas missões, né? Eu não acredito que Jesus era casado, sinceramente não. Então, essa história de Madalena ser casada com Jesus só pode caminhar pelo terreno das hipóteses, que é o que eu acredito também. Gente que fica especulando aí. Ou seja, são apenas especulações. É gente querendo. Tem um amigo meu que ele gosta de ler coisas que levanta lebre, né? Ah, talvez Jesus não existiu. Aí tem livros que falam sobre isso. Agora, eu até esqueci o nome, mas tem um Face que eu até entrei para me poder dar uma olhada o que eles pensam a respeito. Não que eu vá me aprofundar, mas eles dizem que Jesus era um espírito que se materializou e ele não chegou a ser de carne e osso. Aí eles seguem essa linha de raciocínio falando que Jesus nem era homem, porque já que ele era espírito, as pessoas é que viam ele como uma figura masculina, mas na verdade ele é um espírito que não tem sexo. Então, assim, cada pessoa especula de acordo com aquilo que ela quer direcionar o seu conhecimento, a sua crença, ela quer levar outras pessoas a acreditarem como ela. E essas especulações, elas vão tomando outras linhas, inclusive. Não para ali. Se parasse, estava bom. Tal doutrina, tal filosofia pensa dessa forma, ponto. Acabava ali, né? Mas não. Eles começam a pensar de uma forma diferente, aí o outro vem e pensa de uma forma diferente, aí o outro vai e pensa de uma forma diferente. Por isso que meu amigo falou que tem mais de 70 evangelhos espalhados pelo mundo afora. Cada um fala uma coisa. E aí cabe a cada um de nós, no nosso grau de evolução que nós estamos, escolher qual é o melhor evangelho a ser seguido. Né? Porque todos eles, na verdade, vão levar a Deus. Só que cada um no seu caminho, né? O que se deduz, principalmente pelos relatos dos evangelhos gnósticos, é que Madalena era a única que entendia o ensinamento de Jesus. Então eu cheguei onde eu queria. É isso aqui que eu estava procurando. Podia ter um monte de Maria na época e tinha mesmo. Era de cultura do povo colocar o nome em Maria. Então é Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Maria das Dores. Então tinha Maria de tudo que é tipo. Dependendo do que ela representava na profissão ou da cidade que ela vivia, tinha o sobrenome, mas a princípio o nome era quase tudo era Maria, Pedro, eram nomes comuns da época. Então aqui eu cheguei onde eu queria. Maria Madalena talvez era a única mulher que entendia Jesus, ou seja, era um espírito mais evoluído diante das outras mulheres. É isso que eu estava buscando, eu cheguei lá. Os discípulos, como já referimos a Lures, eram formados de um punhado de pescadores, ou seja, pessoas mais ignorantes, mais ligadas à terra, né? Não ignorantes de ser ruim, mas ignorantes de conhecimento e de moral. Mal sabiam ler e escrever, e cujas noções sobre os textos da Bíblia provavelmente fossem escassas e errôneas, não entendiam. Veja que até Pedro, que era considerado o líder do apostolado, se queixa de que Jesus tivesse confiado a Maria Madalena segredos de sua doutrina, que a eles havia ocultado. Ou seja, tem coisas que nem para os discípulos Jesus contou, só para Maria Madalena. Agora eu cheguei onde eu queria. É isso que eu preciso saber. Mas também eu acho que é suposição deles, né? Se eu não anoto, eu esqueço.
pelo que se tem informações nos gnósticos, eles não a pudessem entender. Então, por isso que tinha rixa entre os discípulos e Maria Madalena, porque eles não conseguiam compreender o que ela já compreendia de Jesus. Ou seja, era um espírito mais evoluído diante dos outros espíritos que estavam ali. Esses detalhes sobre Maria Madalena ser a preferida de Jesus, aquela que ele mais amou, foram abordadas anteriormente e serão complementados na segunda parte deste livro, com a interpretação de O Evangelho de Maria Madalena. Ah, tá. Eu demoro para entender, gente. Mas então a segunda parte é o próprio Evangelho dela, né? Que alguém escreveu referente a Maria Madalena, porque todos os outros evangelhos foi assim, o dela certamente também vai ser. O celibato não estava condenado na antiga cultura judaica. Estar casado, ter filhos, era o caminho normal para a maioria dos homens judeus, como aliás o é para toda a humanidade. Mas o celibato, em determinadas circunstâncias, era olhado com enorme respeito. Alguns dos homens mais venerados da história judaica não se casaram. Por exemplo, na Bíblia, Deus disse ao profeta Jeremias que renunciasse ao matrimônio e ninguém o acusou de ser um mau judeu. Por isso, pelo contrário, gozou de grande estima com um dos maiores profetas do povo judeu. Entenda, no entanto, que a expressão Deus disse tem apenas um sentido figurado, porque na realidade Deus não disse nada. A Bíblia é uma construção humana. Então, isso daqui eu sempre tive na cabeça, gente. Cada vez que o padre falava, né, que ele estava ali como representante de Deus, baseado na Bíblia, que foi palavras ditadas por Deus, né? Eu não acreditava nisso. E eu tinha, na época, 8, 10 anos de idade, até os 11. Quando eu saí da Igreja Católica, que eu fui para a doutrina espírita, parecia que todas as respostas daquele ciclo da minha vida de infância, parece que todas as respostas, todas aquelas coisas que me agoniavam, né? Que eu falava, poxa, mas não pode ser, como é que Deus escreveu, né? Como é que essa Bíblia foi feita? Como é que ela perdura tantos anos? Eu era pequenininha, eu ficava pensando sobre essas coisas. Quem escreveu? Por que escreveu? Por que eles falam que foi Deus que escreveu? Por que a gente não vê Deus com a mão, né? Deus, será que é um homem? Será que é igual Papai Noel? Essas coisas assim sempre estavam na minha cabeça. Aí quando eu entrei no Espiritismo, eu falei, putz, todas as respostas que eu precisava referente a isso. E agora vem aqui, ó, Bíblia é uma construção humana, não foi feita por Deus, não foi feita totalmente por espíritos superiores, tem o dedinho humano ali, tem a intenção humana ali, cada um que escreveu o Evangelho foi de acordo com a sua vontade, com a sua idealização de momento, com seus objetivos para serem alcançados. Então tem coisas ali que são para doutrinar as pessoas, né? Nos tempos de Jesus, um grupo de judeus conhecidos como essênios considerava... Aí eu vou deixar isso aqui para depois, gente, tá ficando muito longo. Agora me bateu curiosidade, se deixar eu vou embora. Mas vamos parar por aqui? Então eu vou fazer um comentário até aqui do que eu entendi. E olha que eu fui longe, hein? Eu fui um texto bem grande aqui. Primeiro, no comecinho desse texto aí, afinal, Maria Madalena foi ou não foi esposa de Jesus? Ele deixa bem claro aqui que através de todos esses estudos que nós fizemos até o momento, o Evangelho de Filipe diz que não. Os cátaros diz que não. Não, tô falando errado. Perdão, gente. É que eu tô vendo mensagem chegar aqui e tá confundindo meu tic-tac. Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós estudamos até aqui, Maria Madalena pode ter sido esposa de Jesus? Sim, através do Evangelho de Filipe e sim através de cátaros. Mas a Igreja Católica, revisando tudo isso, tira Maria Madalena como uma esposa de Jesus. Ela não aceita. Durante o texto, ele fala o seguinte: no cristianismo, Maria Madalena aparece na crucificação. Ela é uma pessoa especial para Jesus, mas isso não significa que ela seja esposa de Jesus, né? Não há provas desse casamento.
Jesus não se casou. Os gnósticos, eles dizem que Maria Madalena ela tem alguns segredos que a Igreja Católica não quer falar. E esses segredos, os discípulos, os apóstolos e quem veio depois, não conseguiu também trazer isso para o Evangelho, né? Porque ela era um espírito mais superior do que os outros. Entre os discípulos e ela havia desentendimentos constantes, porque eles eram mais ignorantes, espiritualmente dizendo, do que ela. Então eles não aceitavam muitas coisas que ela falava ou que ela fazia, e ela sim estava seguindo Jesus. E muita coisa do que Jesus falava, eles também não concordavam, porque eles também não tinham compreensão. Quando manda andar sobre as águas, Pedro é levado a andar na água também. Jesus fala, vai lá, homem, anda em cima da água. E aí Pedro fala, Senhor, tem que ir mesmo? Ele falou, vai, você não tem fé? Ele cai, num vacilo de pensamento ele cai. Aí Jesus fala, homem de pouca fé. Então, Jesus colocava os discípulos para vir caminhando com ele, mesmo sabendo que eram bem atrasados. Era para adiantar o passo deles, para que eles, na linguagem deles, chegassem na linguagem dos homens, cheio de defeito, e trouxessem a palavra de Jesus. Se Jesus fosse direto a todos, se entrasse no coração de todos, uma ia acabar o nosso mérito de crescimento e evolução espiritual, e a outra que certamente a gente não iria compreender. Então é necessário que pessoas venham de tempos em tempos, que falem a nossa língua mais ou menos, né? E tragam as notícias mais ou menos, para que a gente vá se acomodando, a gente vá começando a acreditar e se modificar perante essas normas de conduta, de ética, de moral, para a nossa evolução espiritual. E é gradual, não pode ser de uma vez. E Maria Madalena pescou no ar. Tudo que ele falava, ela entendia, porque ela já era um espírito superior. É aí onde eu queria chegar. Maria Madalena era especial. Maria Madalena, eu tenho certeza, não sei porquê, meu coração diz que essa mulher, ela tinha condições de também ter um evangelho para fazer a gente alavancar. E por que não fizeram esse evangelho? Por que a gente não consegue ter os ensinamentos de Maria Madalena? Sendo que ela se transformou, certamente ela ia mostrar pra gente o caminho da transformação. É isso que eu espero dela. O Francisco de Assis, ele fez isso. Ele não fez um evangelho, mas ele conta a história dele. Ele era rico, ele abandonou tudo e foi servir aos pobres e doentes. Ele mostra toda a trajetória de evolução espiritual dele ali, apesar dele já ter sido João Evangelista anteriormente. Ele já era evoluído, mas ele ia sucumbir à missão quando ele era rico e gostava de ajudar a católica a conquistar terrenos através das cruzadas. Quando ele ficou doente na última cruzada que ele ficou preso, aí é que ele mudou de ideia. Jesus aparece para ele e aí a coisa muda de figura. Aí ele retoma a missão dele, que era salvar pessoas. Então, assim como tem pessoas que superam isso, eu tenho certeza que Maria Madalena não é diferente. Não sei porquê, mas o meu coração diz que sim. Na Bíblia ela foi retirada, mas isso não significa que, por ter sido retirada da Bíblia, é uma imagem falsa, é um personagem falso. Eu acredito que ela possa ter existido, que ela possa ter compreendido Jesus e que ela possa muito bem ter feito algo até mesmo, né, mesmo que fosse de boca em boca, mas que alguém deve ter acesso aos ensinamentos dela, algumas coisas que ela aprendeu, que estava no alcance dela, para repassar para nós. É isso. A minha esperança com Maria Madalena é essa, e é lá onde eu quero chegar. Quem sabe?